que você foca muito na depressão, no estresse, na angústia. Por que não estudar, por exemplo, a afetividade, a compaixão, a ternura, a bondade? Não seria interessante? A bondade, ela existe ou é uma apresentação social? Eu sei que muitas pensaram nisso, mas tem lógica. O Dr. Richards tinha que provar que a bondade, a compaixão e o afeto são sentimentos humanos. Ele pegou crianças. Crianças numa idade que ainda não aprenderam a mentir, ainda não aprenderam a tentar agradar. E fez o seguinte experimento. Qual a pessoa que você mais gosta? Que aí vocês podem imaginar, a maior parte mamãe, mas papai também entrava no circuito. Mamãe. E por quê? O que mamãe faz que você gosta muito? Conta pra mim o que é que você faz. E aí ele começava a contar, a mamãe faz isso, a mamãe faz aquilo. E ele estimulava a criança, né? Imagina a mamãe fazendo isso pra você. E estimulava a criança, tá? A se ligar e sentir. Então, criava uma série de situações. Imagina a mamãe fazendo isso pra você, imagina o papai jogando pra cima como você gosta. E várias situações, e a criança contando, e ele estimulando aquilo. E aí, ele escaneava o cérebro e fazia uma tipagem sanguínea para ver a expressão genética. Lembram o que ele estava fazendo? A expressão bioquímica. E é claro que quando você está feliz, e era o que aparecia, um estado de contentamento, um estado de recompensa significativo, uma grande atividade em determinadas áreas e uma bioquímica correspondente. Quando você está feliz, você produz certas substâncias. Então ele analisou tudo isso. E aí, no momento em que a criança estava no auge deste sentimento, pois é, imagina que mamãe está com dor, muita dor. Mamãe está sofrendo. Imagina o impacto. A criança, ela está com muita dor. O que você acha que você poderia fazer para ajudar a mamãe? Tinha aquele impacto. O que você pode fazer para diminuir o sofrimento da mamãe, do papai, tirar a dor? E a criança parava, começava a pensar, bom, eu posso beijar ele, eu posso fazer isso. E ele imaginava várias coisas e começava a contar. Nesse momento, o comportamento dela tinha uma alteração significativa. Havia uma agitação, um surto adrenérgico que acontecia, e aí ele colhia o sangue e fazia uma análise cerebral. E acontecia uma coisa curiosa, diferente do que acontece com adultos, que em geral participaram do experimento. Normalmente, você está envolvido assim no que se chama de afeto, né? Normalmente pelo namorado, etc. E aí no momento desse, a pessoa arrefecia o seu sentimento de contentamento. Caía-se. É mais ou menos assim, né? Você está brincando, se divertindo, aí de repente a pessoa... Você tem aquela sensação de afastamento, né? Vai que pega. É uma coisa assim, né? A gente tem uma certa repulsa. Uma certa... de um sofrimento óbvio. Mesmo que seja aquela pessoa que você diz que ama muito. Com a criança não aconteceu assim. No momento em que havia aquilo, o contentamento e aquela não abaixava. Mantinha-se estável e alimentava uma outra área cerebral que eles já conheciam, chamada córtex pré-frontal. Já sabiam que o córtex pré-frontal estava envolvido com determinados sentimentos específicos. No estado de oração, na caridade, em determinados, já tinham uma percepção sobre isso. Mas a criança, naquele momento, ela tinha um impulso de minorar o sofrimento daquele ente querido, ela ativava o pré-frontal. E no momento em que ela fazia isso, aquela sensação de contentamento não diminuía, ela alimentava aquela área e havia uma alteração muito mais profunda da bioquímica sanguínea, da expressividade genética, do que ele já havia encontrado jamais com a meditação e com uma série de experimentos que ele já havia realizado. Ele notou que a bioquímica da criança alterava-se profundamente, da seguinte maneira. No momento em que o córtex pré-frontal da criança foi ativado, nessa intensidade que aconteceu, a expressividade genética dele mudou. E quando ela mudou, o processo inflamatório diminuiu. Na verdade, ele ficou restrito.
Mas, ao mesmo tempo, isso não diminuiu a sua mobilidade imunológica. A imunologia dele ficou mais eficiente, com menos efeitos colaterais. Mas não é só isso que aconteceu. Ele ficou mais forte. Havia uma resposta motora maior. Como assim? Força. Estou sendo literal, força física. A produção de determinadas proteínas essenciais aumentou significativamente quando o córtex pré-frontal foi ativado desta maneira específica. Então, você fica mais forte, mais resistente, que ela tende a se prolongar. Quando você treina a criança a ativar o pré-frontal com gestos de afetividade, de auxílio, aquele desejo de minorar o sofrimento de alguém que você ama. Mas a gente não dá essa oportunidade, né? Nós queremos proteger totalmente nossos filhos e nós criamos eles como se eles tivessem nascido, vivido na Disneylândia, 24 horas. Então, em nenhum momento você expõe a criança à possibilidade de sentir compaixão. Você não permite que ela desenvolva essas características. Mas aí ele resolveu ampliar o processo. Não só ele fez o experimento, primeiro ele provou o quê? Compaixão existe. O fato de você não ter sentido nunca não significa que não exista. E a criança não mente. Então ela não está tendo um comportamento socialmente aprendido. Ela tem um impulso generoso de minorar o sofrimento de quem ela ama. E ela ama de maneira o quê? Totalmente altruísta. Então isso existe. O que normalmente acontece é que nós nunca estimulamos isso. Nós não treinamos nossas crianças para terem compaixão de ninguém. Pelo contrário. Faz isso não, que é uma coisa de macho. Se fizer isso, eles vão... Se você mostrar fraqueza, compaixão, muitas pessoas quando é mostrar fraqueza, mostrar inferioridade. Então, você, na verdade, condiciona a sua criança a jamais, em nenhuma circunstância, desenvolver essa área cerebral. Você simplesmente inibe isso, porque senão você vai ser o quê? Mole. Só que, na realidade, isso não acontece. Pessoas que sentem compaixão, pessoas que são bondosas, são infinitamente mais fortes e resistentes do que aqueles que não sentem. Não estou falando de moral, nem de religião, nem nada. E quando eu falo forte, não é uma figura de linguagem, nem metáfora, é força física. E resistência biológica. Pensa bem, seu sistema imunológico é mais eficiente e sem efeitos colaterais. Então, se você for exposto a uma doença, você tem menos chance de desenvolver sequelas e mais probabilidade de se recuperar do que alguém que não tenha o mínimo de compaixão de ninguém. Então, compaixão é bom primeiro para quem sente. É claro, é ótimo para aquele que é o objeto, mas quem sente se beneficia porque aumenta exponencialmente a eficiência do seu material genético. E ele notou que quanto mais vezes você era exposto a este ato de compaixão, mais prolongado era o efeito. Lembre-se, eles eram muito jovens. Ele começou a experiência com crianças. E as crianças têm uma tendência a se adaptarem a determinados estados biológicos, diferente do adulto. Então, as crianças são mais plásticas. E no momento em que eles eram repetidamente expostos ao ato de compaixão, ao ato de misericórdia, o seu sistema imunológico se adaptava a esse estado e o fazia cada vez mais prolongado. Então, ele é bastante definitivo nisso. A compaixão, a misericórdia, a bondade não são a mesma coisa que empatia. A empatia é você ser capaz de colocar-se no lugar do outro para limitar seus impulsos de crueldade. Então, a empatia diminui o ato de crueldade, mas a bondade é maior. A bondade faz com que você tenha um processo ativo de minorar o sofrimento de outra pessoa. E porque é um processo ativo, ele tem uma alteração natural da bioquímica. É que nós temos contribuído efetivamente para eliminar ele da humanidade. Fazendo uma confusão significativa com bondade,
fraqueza. Misericórdia e pusilanimidade. Vocês estão associando os chamados sentimentos nobres com esse cara não é inteligente. Porque o esperto é aquele que pisa. Infinitamente não. Aquele que pisa, aquele que não tem compaixão, aquele que não tem misericórdia, que não tem atos genuínos de ternura ou de afeto, são mais frágeis fisicamente, são mais suscetíveis a doenças, têm maior tendência a terem efeitos colaterais de qualquer processo de natureza patológica que venha a desenvolver. Ou seja, quem é bom, afetuoso e tem compaixão são naturalmente mais fortes, resistentes e ativos do que aqueles que não são. Mas a bondade e a compaixão realmente existem. E se nós as ensinarmos para as nossas crianças, se nós treinarmos, os resultados são tudo aquilo que a gente queria. A gente não queria acabar com a violência? A gente não queria diminuir a agressividade, todas essas sequelas? Por exemplo, a corrupção. O que é corrupção? É simplesmente a pessoa não liga. Ela não liga quem vai sofrer, se velhinho vai morrer, se vai acontecer alguma coisa. No momento em que você treina a criança no exercício da bondade, isso não acontece. Porque ela tem um impulso natural de minorar o sofrimento de outra pessoa. Ela se importa com o que as pessoas sentem. E isso a gente ensina. Como ensina? Garfo e faca, etc. Na verdade, são sentimentos naturais que devem ser estimulados. Mas normalmente o que a gente estimula é justamente o contrário. Tá? Chora não! Não é coisa de macho. Faz isso não. Tá com peninha? Leva pra você. E a gente brinca. E a gente ridiculariza quando a pessoa tem essa expressão, né? Ele é um boboca. E aí o que você está fazendo? Você está o quê? Impedindo a essa expressividade. Só que você não está impedindo só a atividade cerebral, está impedindo também a expressividade genética correspondente. Se ela não sabe que a dor existe, por que ela deveria se importar? E se você deixa ela crescer, quando ela crescer, ela não vai perceber. Porque essa área do cérebro nunca foi ativada. É como se ela nunca existisse. Então, na verdade, nós estamos criando mini psicopatas. Por quê? Porque para você ver, você tem que ter empatia. E o Simon Baron-Cohen e o Philip Zimbardo estão provando que nós estamos inibindo a empatia natural do ser humano. O ser humano nasceu para ser cooperativo, mas nosso treinamento, nosso processo educacional é todo contra a natureza humana. E diante disso, nós estamos sofrendo os reflexos. No passado, nós tínhamos aquela família pluricelular, lembra? Morava a tia, o sobrinho, um monte de gente juntos, né? Tinha aquela família enorme. E olha o que acontece com uma criança que nasce numa família enorme assim, né? Ela sabe todas as fofocas da família, é ou não é? Aquela tia que o marido largou, aquela outra que aconteceu isso. Aí, e mais acontece assim muito comum também. Vai levar isso pra sua tia-avó. Ah, mas eu não quero... A tia-avó, vai levar. Ah, mas ela é chata. Por quê? Porque ela grita. E ele vai, leva pra tia-avó. A tia-avó tá doente, não levanta. A tia-avó tem... E ele convive com a limitação física, com a dor. Ele convive com a vasta gama dos sofrimentos humanos. Ele conhece. E aí, quando ele cresce, torna adulto, ele está andando na rua e tem uma idosa na sua frente, ele lembra da sua tia-avó, da sua bisavó, que tem dificuldade de locomoção e tudo mais, e ele naturalmente respeita. Ele respeita a dor, ele respeita a vergonha, e quando ele se vê com aquilo, ele tem um impulso de deter-se diante do ato de violência. Por quê? Porque ele se põe no lugar do outro. Mas hoje não é assim, né? Nossos idosos são relegados a um espaço diferente e você não quer que seu bebê fofo entre em contato com a miséria humana. E aí o seu bebê fofo nunca viu um idoso, nunca viu a dor, nunca viu a limitação física, nunca viu nada. E aí ele cresce no paraíso fisiológico da ausência total de desafios de qualquer natureza. E não é só isso. O convívio social dele é muito limitado, né? Ele tem trocentos amigos no Facebook. E você sabe que um amigo do Facebook é uma foto, não é uma convivência social. Ou seja, a convivência dele com outras pessoas é extremamente limitada. Isso faz com que ele não seja capaz de reconhecer na face humana
as representações das emoções. E segundo Zimbardo, para que você seja capaz de frear a crueldade, você precisa, no mínimo, reconhecer no outro 412 emoções diferentes, nos dois sexos, em pelo menos 3 raças. Se você for capaz disso, você terá impulsos empáticos e será incapaz da violência. É um circuito que protege você desse ato. Se você não tem, o que acontece? Se o seu lindo bebê fofo foi criado sem nunca na vida ter interações sociais, ele simplesmente não reconhece esse sentimento. Dor, humilhação, sofrimento, angústia, fraqueza, etc. Então, se ele está andando na rua e o idoso atrapalha, ele faz naturalmente, empurra. Por quê? Porque está atrapalhando. Por que não deveria? Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.